Boa noite! Boa noite! Eu fico feliz demais nesse momento, porque esse culto é um culto que me fortalece muito e é um culto que eu sempre procuro subir um degrauzinho, subir um degrau na minha fé, né? E nada melhor do que através da palavra de Deus, nada melhor do que nesse ambiente de igreja, ambiente de fé. Eu creio na autoridade do nome de Jesus, que nós vamos aprender algumas coisas aqui que vão verdadeiramente transformar a nossa vida. Eu estava ali sentado e estava assim dizendo: Pai, como a tua palavra é importante para a gente mudar o nosso comportamento em relação às dificuldades que aparecem sobre nós. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que vocês talvez não conheçam, talvez. Vou falar sobre tempestades. Tempestades. Quem já passou por uma tempestade? Gente, é figurativo, né? Problema na vida, uma perda, uma confusão, uma briga, um não sei o quê. Quem aqui já passou por tempestade? Eu já passei por algumas, já passei, estou passando e vou passar por muitas em nome de Jesus. Eu escutei uma palavra essa semana que o pastor disse que as águias descansam nas tormentas. Quando eu escutei isso, eu me lembrei, uma vez eu estava num lugar nos Estados Unidos e eu vi, assim, eu estava num monte, eu estava numa montanha e tinha umas águias e elas, o vento forte, vento, chuva batendo e elas simplesmente só abrindo as asas e planando, coisa mais linda do mundo. Ele diz assim: as águias nas tormentas descansam. Então fala assim para o teu irmão: deixa chegar a tormenta que lá eu vou descansar. Pode vir tormenta, eu vou descansar nas tormentas. Amém? Bom, nós temos que entender primeiro o que é uma tempestade. O que é uma tempestade na nossa vida? O que é uma tempestade? Tempestade é alguma coisa que não se controla, de forma alguma. É alguma coisa que aparece, que vem, e vem um vendaval e forte, não se controla. É uma força contrária, superior, e vem de contra as nossas vidas. É uma tempestade. Isso é uma tempestade. Tempestade nada mais é do que ela é curta, violenta, devastadora. Ela pode passar por muito tempo também. Tudo isso é tempestade. Tempestade pode ser aquela coisa curta, rápida, forte, e pode ser aquela que começa e não larga, começa e não para, começa e vai embora. Tempestade. E a tempestade é uma coisa que não tem previsão. Não? Não tem previsão. Você não sabe o que vai acontecer. Já aconteceu comigo, eu acampado no interior, né? Trabalhando, eu acampado no interior, trabalhando e dia lindo, muito sol, e eu acampado, de repente, meu irmão, isso escureceu, final da tarde escureceu, nuvens pesadíssimas. Nós não tínhamos arrumado direito o nosso acampamento, porque o nosso acampamento era assim, nós iremos para outro lugar depois. Eu só sei que veio uma chuva, um vendaval, meu irmão. Meu trabalho que eu estava escrevendo, mapa, e aquela confusão, e chuva entrando, e a gente segurando a lona, e que coisa. E tem uma hora que eu falei, larguei de mão, fui para dentro do carro, deixei tudo, aquele vento embora, carregando tudo. Imprevisível, eu não esperava aquilo. O dia foi lindo, maravilhoso, eu não esperava. É uma tempestade, é isso aí, ela é inesperada. Invade a tua vida em qualquer momento. Pode invadir a tua vida natural, pode invadir a tua vida emocional e pode invadir a sua vida espiritual. E tempestade, meu querido, minha querida, tem alto poder de destruição. Afinal de contas, nós somos humanos. Podemos ser danificados pelas tempestades. Tempestade é uma coisa muito real.
Tempestade não é um sentimento apenas, está acontecendo na sua vida. Não é uma coisa, eu acho que. Não, eu estou vendo, eu estou sofrendo, eu estou sendo alcançado por essa tempestade. O que eu posso fazer para vencer a tempestade? O que eu posso fazer para vencer a tempestade? Primeira coisa é não entrar em pânico. Primeira coisa é não entrar em pânico. Isso é muito comum, né? Eu me lembro que eu estava as crianças eram pequenas, e uma filha minha ficou com muita febre, muita. E ela começou a ter uma febre e teve um começo de convulsão. Meu irmão, foi uma gritaria geral, gente gritando, tia gritando, mãe gritando, irmã gritando, e eu falei assim, bom, alguém aqui tem que ficar, eu não vou dizer tranquilo, porque eu estava com medo, mas alguém tem que ficar racional aqui, né? Primeira coisa, liga para a médica. Aí ligou para mim, o que faz? Dá um banho na garota, e pega, como é o que é o banho? Banho é assim, então dá um banho. E agora? Leva para o hospital. E agora? Né? Quem vai dirigir o carro? É alguém que não está em pânico. Alguém que não está gritando. Né? E foi assim. Aí passamos a noite toda no hospital, a febre não cedia, aquela coisa toda. Pela manhã deu tudo certo, febre cedeu e tal. Aí eu entrei em pânico. Relaxei. Sabe, quando a tempestade vir, não entre em pânico. Ah, pastor, mas é fácil. Não entre em pânico. Não entra. Vai passar. Não, vai passar. Não entre em pânico. Você pode ter medo, mas pânico não. Né? Pânico não. Por quê? Se você tiver pânico, a coisa pior ainda. O negócio fica fora de controle. Alguém tem que ficar racional. Pelo menos, olha, eu tenho medo, eu sei que está acontecendo, mas pânico não. Uma coisa que eu aprendi na tempestade é não desista. A tempestade está acontecendo ao seu redor, não desista, fica firme. Sabe? Você está vendo as dificuldades? Estou vendo as dificuldades. Está vendo a lona embora, o teto embora, o telho embora? Estou vendo, mas não desista, isso vai passar. Lute, não se entregue. Tempestade. Um conselho para você. Na tempestade, não saia do barco. Não saia do barco. Na tempestade, não saia do barco. Não saia da sua família, não saia da sua casa, não saia do seu trabalho, não saia da igreja, não saia da sua fé. Tenha uma rotina de fé. Porque muita gente que entra em pânico, entra em frente à tempestade, quer fazer alguma coisa diferente para tentar resolver. Não. Pedro, quando estava no seu pior momento, foi pescar. Por quê? É o que eu sei fazer. Eu não vou tomar nenhuma atitude errada nesse momento. O problema todo é que nós tomamos atitudes erradas nesses momentos de pânico, nesses momentos de tempestade. Não desista, não saia do barco, não saia do teu trabalho, não saia. Não saia do barco, porque o barco ainda é o melhor lugar. Não saia do barco, porque o barco ainda é o melhor lugar. Por que o barco ainda é o melhor lugar? Primeira pergunta. Segunda pergunta, Jesus está no teu barco? Senhoras e senhores, existem milhares de pessoas nos vendo agora, as pessoas não responderam a minha pergunta. Vou fazê-la novamente. Jesus está no teu barco? Farei outra pergunta. Espero a resposta. Por favor, câmeras para a plateia. Quem está no leme do teu barco? É você ou Jesus?
Farei outra vez essa mesma pergunta, porque algumas pessoas balbuciaram a resposta. É que sabe como é a resposta? Foi manada. Alguém respondeu, eu fui atrás, entendeu? Manada. Será que Jesus está no leme do teu barco? O Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Porque Jesus no barco, tudo bem, mas será que ele está no leme? Ei, vai para cá, vai para frente, pisa. Ou é você que está no leme e fala assim, quietinho, vai, quietinho. Aí Jesus fala assim, estou precisando de você. Não, agora não posso. Fica quieto aí. Fica quieto. Olha, você está aí no caminho errado. Calma, que é isso aqui que eu sei fazer isso aqui, minha mãe fez assim, meu pai fez assim, eu vou fazer assim, desse jeito. Fica quietinho, Jesus, fica quieto! Até que Jesus fala, fui! Deixa você sozinho no barco. Tudo que eu estou falando hoje é para você ter uma experiência muito forte com esse Jesus. Porque caminhar na tempestade sem Jesus no barco, meu irmão, eu já sei qual é o fim. Cansaço, estresse, depressão, derrota, sem Jesus no barco. Aí o que é? Você cansa porque você trabalha na sua força natural. Você precisa da força sobrenatural de Jesus. Jesus, ele é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a luz, Jesus é o Senhor, Jesus é aquele que tem poder para fazer a tempestade se calar. Por isso que a pergunta é, Jesus está no seu barco? Por quê? Porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Se você estudar Mateus 8, que eu esqueci de ler, e Mateus 14, que eu vou ler, diz assim, Jesus repreendeu o vento e o mar. Quando ele repreende o vento, ele repreende a causa. Quando ele repreende o mar, ele repreende o efeito. Porque o vento tumultuado, o vento forte, é que faz levantar as ondas. Se você ler em Mateus capítulo 8, as ondas varriam o barco, ou seja, as ondas passavam por cima do barco. Ou seja, o vento era muito forte. Aí quando os discípulos falam assim, Jesus, nós vamos perecer, o senhor não vai fazer nada, por favor. Aí ele se levanta e repreende o vento, causa, e repreende o mar, efeito. E aí tudo acontece. Aí vem a bonança, a paz. Eu quero fazer um convite a você. Entregue a sua vida verdadeiramente para Jesus. Entregar a sua vida para Jesus é entregar o teu coração, entregar a tua intelectualidade, a tua força, a tua inteligência, a sua agenda, porque Ele quer permanecer no teu barco. Não fica disputando espaço no barco, não. Entrega o teu barco para Ele, porque aí então você vai vencer a tempestade. Ele pode controlar toda a tempestade. O que as tempestades podem nos trazer? As tempestades podem nos trazer maturidade espiritual. Não te importa que pereçamos. Então agora eles vão atrás de Jesus. Não te importa que pereçamos. Jesus então se levanta e repreende a tempestade. Quando Jesus repreende a tempestade, eles olham para Jesus e falam assim, quem é esse que faz calar as tempestades? Que repreende os ventos? Quem é esse? Aumenta a fé. Quando você está numa tempestade, essa tempestade, muitas vezes, é a oportunidade que você tem de aumentar a sua fé, aumentar a sua força interior. Tanto que em Mateus 8 e Mateus 14, nós temos duas expressões, homens de pequena fé e homens de pouca fé. A fé daqueles homens cresceu a partir de Mateus capítulo 8. Tanto a fé cresceu que na segunda tempestade de Mateus 14, Pedro anda sobre as águas. Porque quando Pedro vê Jesus andar sobre as águas, Pedro fala assim, opa, eu posso também. Eu posso também. Senhor,
deixa eu ir contigo. Ele fala, vem. Por quê? Porque a fé que eles estavam agora era maior do que aquela fé de Mateus 8. Que as ondas varriam o barco, passavam por cima do barco e eles estavam escondidos lá Jesus estava dormindo lá no cantinho e ele falou, Senhor, não te importa que pereçamos? Aí Jesus repreende. Quando é em Mateus 14, eles já estão mais cheios de fé. Pedro, vem cá, deixa eu ir aí também. Deus quer te ensinar duas coisas. Uma tempestade, você tem autoridade para repreender a tempestade. Quando Jesus repreende, fala assim, por que vocês fizeram isso? Homens de pequena fé. Então você tem autoridade para repreender a tempestade. Essa igreja ainda não ficou pentecostal, não ficou. É uma igreja, eu não sei, que igreja é essa, eu não sei. Eu chego aqui e te entrego esse bilhete premiado e falo assim, Jesus ensinou você a você ter autoridade sobre a tempestade. Então você pode acordar pela manhã e dizer, Senhor, eu repreendo essa tempestade contra a minha vida agora, eu repreendo essa notícia contra a minha vida agora, eu repreendo essa dívida sobre a minha dívida agora, sobre a minha vida, eu repreendo essa tempestade, eu repreendo. Por quê? Porque Ele te deu autoridade para isso. Tem tempestade. Tem tempestade que Deus coloca essa tempestade na sua vida para você repreender a tempestade. Tempestade na vida do seu filho, da sua filha, do seu trabalho. Você tem autoridade para isso. Agora, tem tempestade que não é para você, que você pode repreender, mas ela não vai acabar. Aí o que você faz? Anda sobre as águas. Anda sobre a tempestade. E você está lá. Você está lá. Vivão. Por quê? Porque ele disse para Pedro. O que ele disse para Pedro? O que ele disse para Pedro? O que Jesus disse para Pedro? O que ele disse para Pedro? Jesus disse para Pedro. Senhoras e senhores, nós estamos no impasse aqui. O pessoal está muito tímido. O que é que Jesus disse para Pedro? O que é que Jesus disse para Pedro? O que é que Jesus está dizendo para você? Vem andar sobre as águas. Em nome de Jesus. Vem andar sobre as águas. Em nome de Jesus. O que é que as tempestades fazem com a gente? Nos fazem reconhecer que nós temos limites. Nos fazem que nós não podemos vencer tudo na nossa força natural, na nossa capacidade natural. O que é que eu aprendo na tempestade? Que Jesus é maior que a tempestade. Ele vem sobre as águas. Nenhuma tempestade vai te destruir. Isso eu aprendi na tempestade. A tempestade foi feita para você aumentar a sua fé, aumentar a sua autoridade. A tempestade não foi colocada na sua vida para te destruir, mas sim para te fazer crescer. Eu aprendi isso na tempestade. Com Jesus no barco da sua vida, você terá tempestade sim, mas não vai afundar em nenhuma delas. Isso eu aprendi. Jesus está no teu barco, sim ou não? Sim. Jesus está no teu barco, sim ou não? Sim. Isso é uma resposta que não pode ser domingo, que você dá essa resposta domingo ou terça-feira à noite, mas é uma resposta que você dá todo dia. Jesus está no teu barco, sim. Ele dá a direção para a minha vida, sim. Aí o que eu aprendo? Que com Ele no barco, eu não vou perecer. A segunda coisa que eu aprendo, nenhuma tempestade tem poder de parar. Nenhuma tempestade tem poder de me parar.
A tempestade não me vai tirar de eu ler a Bíblia, de eu orar, de eu jejuar, de eu ter relacionamentos, de eu viver. A tempestade não vai me parar, de forma nenhuma. A tempestade não vai me impedir de sonhar, ter sonhos de que Deus vai fazer na minha vida, através da minha vida. A tempestade não pode me parar. Por isso que eu digo, não entre em pânico. Por isso que eu digo, ouça a voz de Jesus no meio da tempestade. Por isso que eu digo, a palavra de Deus é bússola, que dá o norte para a tua vida, mesmo na tempestade. Nenhuma tempestade vai me impedir de eu atingir meus objetivos. Você vai chegar do outro lado. Jesus falou assim, entra no barco e vai para o outro lado. No meio do caminho acharam a tempestade. Foi tempestade, e vento, e onda, e vento, e onda. Venceram a tempestade, chegaram do outro lado. A tempestade não pode te impedir de alcançar a vitória. A tempestade não pode te impedir de realizar teu sonho. A tempestade não pode te impedir de realizar uma vida de bênção. A tempestade não pode impedir de você realizar teus objetivos. A tempestade é um momento, é um instante. Com Jesus no barco da tua vida, tempestade tem hora para acabar. Com Jesus no barco da tua vida, tempestade tem hora para acabar. Essa notícia, você está na tempestade, bum, para lá, bum, vai acabar. Isso vai acabar. Isso vai acabar, isso vai acabar, isso vai acabar. Tempestade com Jesus no barco vai acabar. Quantas vezes pessoas chegaram para nós e pediram oração e nós oramos, a igreja orou, e um dia essa pessoa fala assim, pastor, aquele problema está resolvido. Como resolveu? Cada problema se resolve de um jeito, de uma maneira. Aquele problema está resolvido. Sentimentos, muitas vezes sentimento de raiva, ódio, isso tudo é cancelado em nome de Jesus. O sangue de Jesus passa por toda a situação. Sabe o que acontece? Tudo é cancelado em nome de Jesus. Eu gosto de uma palavra chamada bonança. Em Mateus 14 fala assim, depois houve uma grande bonança, grande paz. Com Jesus no barco, olha só, essa colocação aqui é importante. Com Jesus no barco tem depois. Entendeu? Por quê? Quando você está no meio da tempestade, tu está enjoado, aquela cansado, e tu não vê solução, e vai daqui, e sai daqui, e o pastor prega, e ora, e abençoa, aí tu fala, amanhã a tempestade acaba, e a tempestade não acaba, piorou mais ainda, e o tempo vai passando, e às vezes você está orando, mas tenha certeza de uma coisa, existe um depois de paz. Depois de paz, depois de prosperidade, tem um depois. Isso faz toda a diferença, meu querido, minha querida. Com Jesus no barco tem depois. Aí você fala assim, mas que situação terrível, que situação terrível. Calma, tem um depois. Tem um depois. E um depois é de paz, de prosperidade, de sonhos sendo realizados. Sim, tempo de alegria, sim. Afinal de contas, Jesus é maior do que a tempestade. Ele dá ordem à tempestade. Para terminar, eu vou falar um negócio aqui que é tudo, que é a razão de tudo. Nas duas vezes de Mateus 8 e 14, Jesus dá ordem. Eu vou ficar aqui, vocês pegam um barco e vão para o outro lado. Vamos entrar no barco e vamos fazer essa travessia. Ele deu
a ordem. Não entre em batalha errada. Não entre em luta errada. Espere a ordem de Jesus. Se Jesus disse, vai, você vai. Por quê? Porque quando ele diz vai e você vai, sabe o que acontece? Debaixo da sua ordem, debaixo da sua obediência, meu querido, a tempestade vai passar. O problema todo é quando você entra no barco para fazer uma viagem que você não perguntou para Jesus se vai ou não vai. Por isso que eu prefiro entrar no barco e antes perguntar, Senhor, o senhor vem comigo? Se ele disser, não, ótimo, vamos. Se a tempestade te alcançar, o que vai acontecer? Ela vai passar. Você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Se eu pudesse resumir essa palavra agora, eu resumiria da seguinte maneira: receba Jesus no seu barco. Receba Jesus na sua vida. Quantas vezes eu orei com pessoas que estavam numa tremenda tempestade. E quando elas vieram falar comigo, a tempestade estava muito difícil. Sabe aquela tempestade que eu, pastor, me sinto incompetente? E agora, o que eu faço? Porque nós somos incompetentes diante das tempestades. Nós somos poderosos diante da tempestade. Nós temos limites. Mas a única coisa que eu posso ajudar é olhar para essa pessoa e dizer: Jesus está no teu barco? Se Jesus estiver no teu barco, ele pode estar dormindo, mas está no teu barco. As águas podem estar passando por cima do barco, as ondas, mas ele está no teu barco. Eu tenho certeza absoluta que talvez uma pessoa daqui a 1 mês, 2, 3, 4, 5 meses vai estar escutando essa mensagem, né, no YouTube, e ela vai estar passando por uma tempestade. Ou quem sabe, muitos de nós aqui hoje estejamos passando por tempestades. Tempestades que, algumas delas que nós até criamos. Pelo nosso pavor, pelo nosso despreparo. Porque entramos em viagens sem Jesus no barco. Mas tudo isso pode ser mudado, tudo isso pode ser transformado a partir do momento que você convida Jesus para entrar no seu barco. Eu me lembro de uma vez um casal, gente do céu, eles estavam numa situação tão difícil, tão difícil, tão difícil, tão difícil. E era aquele casal assim que falou assim: eu tentei isso, eu tentei aquilo outro, nós tentamos, e nada deu certo, nada deu certo, nada deu certo, nada. E a situação estava cada vez pior. E eu me lembro de depois de escutar a história, depois de fazer algumas perguntas, eu perguntei para eles assim: e a fé, como é que está? E a fé, como é que está? Sabe qual foi a resposta? Pastor, é o que sobrou. É o que sobrou, é a nossa fé. Nós temos fé. Então eu falei: vou orar com vocês agora. Vou liberar uma palavra de bênção para vocês. E essa tempestade vai parar agora em nome de Jesus. Porque eles semearam tanto, e nada brotou, nada apareceu. Muito pelo contrário. O que apareceu foi
aquilo para roubar, para estragar, para criar confusão. Tudo isso que apareceu. O que apareceu foi o ladrão. Mas eu perguntei assim: como é que está a sua fé? Ela falou assim: os dois disseram: pastor, foi a única coisa que restou. Nós oramos juntos, choramos juntos. Foi a única coisa que orou. Que bom que, além da fé, eles estavam firmes na igreja. Eles não saíram do barco. Eles tinham onde recorrer. Que bom que eles frequentavam. Que bom que eles participavam. Que bom que eles estavam lá para chorar. E foi incrível, 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 incrível. Essa história marcou muito a minha vida de pastor, porque foi andando na igreja, caminhando depois de um culto de domingo. Alguém chegou para ele e falou assim: você sabe fazer tal coisa? Ele falou: sei. Você faz para mim? Faço. Depois de muito tempo, caiu um dia um trabalho. Pum. Imagina que quando caiu assim, né, fez barulho porque não tinha nada, né? E aquela pessoa falou assim: ó, gostei, faz de novo para mim, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. E durante muito tempo. Mas assim, por que eu nunca imaginei que poderia ter acontecido aquilo dentro da igreja, mas o que eu perguntei, como é que está a sua fé? Ou seja, Jesus está no teu barco? Está no seu barco? Então, meu querido, minha querida, essa tempestade vai passar. Pode ficar de pé. Olha só, quando aquele casal estava na minha frente, porque a vida de pastor, gente, é uma vida maravilhosa, porque eu vejo vocês crescendo na fé, eu vejo seus filhos crescendo na fé, né? Seus filhos crescendo, se tornando adultos. Paulo, Rosa, que bênção, né? Então isso para mim é tão bom, gratificante saber que a igreja fortalece a família de vocês, e a família de vocês cresce, avança, amadurece. Mas nós temos momentos de muito abatimento, quando vemos alguém passar por uma tempestade. Mas assim, em contrapartida, aquela pessoa que estava passando por aquela tempestade, eu sou testemunha do depois da tempestade. Porque o depois da tempestade é bonança. É bonança, é paz, é prosperidade. O depois. Nós vamos cantar essa música. Mas nós vamos cantar essa música. Eu quero cantar essa música. Eu quero berrar essa música. Sabe por quê? Porque depois eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. E eu quero que você coloque na sua mente agora uma família, um casal, um amigo, alguém que está passando por uma tempestade, que nós vamos orar agora como igreja, e essa pessoa vai vir conhecer Jesus, para colocar Jesus no barco. Eu não vou orar para cessar a tempestade, eu vou orar para botar Jesus no barco, porque quando coloca Jesus no barco, tem um depois. Quando coloca Jesus no barco, tem um depois. Quando coloca Jesus no barco, tem um depois. Tem um depois. Porque Ele é poderoso para cessar toda tempestade. Vamos declarar a igreja. A tempestade e o vento forte
Vamos, igreja, vamos declarar. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Temer por quê? Temer porque, declare, se eu estou guardado por quem nunca. Qual é o nome dele? Declare. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que mas vivo do que vejo, irás prover de novo. Eu quero ouvir a tua voz bem forte, declarando a tempestade. A tempestade, Canta mais e o alto. vento forte, Canta mais alto. não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a mim. Eu quero ouvir a tua voz e a bateria declarando isso nessa noite. A tempestade. Vamos, igreja, vamos declarar com fé. Não vão roubar, eu creio. Hey! A tempestade e o vento não vão roubar. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Aleluia! Aleluia! Não vão roubar a minha fé. A tempestade, o vento forte não vão roubar a minha fé. Senhor Jesus, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te convido a entrar no meu barco, a permanecer. Esse barco é teu. Eu entrego a direção dele nas tuas mãos. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, eu te convido ao Senhor fazer parte dessa viagem. Pode vir a tempestade, pode vir a tempestade, pode vir a tempestade, porque nós vamos calar essa tempestade na autoridade do nome de Jesus. Vamos calar o vento, vamos calar o mar, vamos calar o vento, vamos calar o mar, em nome de Jesus. E se for preciso, nós vamos andar sobre as águas. Oh, nós vamos andar sobre as águas. Se for preciso, nós vamos lançar. Pai, nós queremos orar agora por aquele nosso parente, por aquele nosso filho, marido, esposa, alguém da nossa família que esteja passando por uma tempestade. Senhor, nós te pedimos que o Senhor Jesus tome posse do seu lugar naquele naquele barco, naquela vida, naquela situação, naquele momento, para poder reinar. E nós vamos ver, Senhor, a tempestade vai se calar, a tempestade vai se calar, a tempestade vai se calar, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Eu te convido agora, após a reunião, estar conosco na cantina. Tem todo um preparado lá para nós, para termos comunhão. A igreja precisa desse momento de comunhão, e você é nosso convidado para isso, em nome de Jesus.
Posso orar com você? Desculpa eu não poder te convidar para participar da nossa cantina, porque você está online. Você está em outro país, outra cidade. Mas eu quero orar com você. Posso orar com você? Te prepara a receber uma bênção. Te prepara agora para receber uma bênção. Eu abençoo e declaro: Jesus está no teu barco. Eu te abençoo e te declaro que vai haver um depois da tua tempestade. Aleluia! Eu profetizo sobre a tua vida. Eu quero dizer para você que a tempestade não é para você ser vencido, destruído. A tempestade é para te fazer crescer, é para você ser maior ainda, para você ter mais fé ainda, para você profetizar ainda, para você ter revelações ainda, para você levar outras pessoas a Jesus. A tempestade é para o teu crescimento. O inimigo lançou uma tempestade para te trazer uma armadilha, mas o Senhor transformou essa tempestade em um momento de fé. Cala-te, vento, na autoridade do nome de Jesus. Vento, você não tem mais poder, você está amarrado, sem força, vencido. Ondas agora, te acalmem agora, porque cessou o vento e vocês não têm mais poder para derrubar o nosso barco, em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Repete comigo: eu tenho toda a autoridade que foi me dada no céu e na terra para repreender a tempestade na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cala a tempestade. Posso orar com você? Posso orar? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Invisível. Por quê? Porque você está escondido debaixo do sangue de Jesus. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo.